Seja bem-vindo a mais um episódio do Decisão Cast e um episódio mais que especial, porque hoje temos a minha digníssima esposa participando como a primeira convidada no nosso podcast e pode ter certeza que hoje vai sair muito conteúdo bom, tá certo? Então a gente vai fazer uma apresentação aqui bem rápida e objetiva para vocês entenderem o que é que a gente vai falar aqui no Decisão Cast, qual é o tema em específico de hoje, né? Então, a nossa convidada, ela é especialista em atendimento ao público, em específico na área da saúde. É casada com meu amigo Samuel, tem 24 anos e é evangélica. E leva consigo uma base de fé muito forte para combater suas lutas diárias, como todos nós combatem. E também leva consigo essa base muito forte, que é a fé, como eu já falei, né? E, em específico, a gente vai falar muito sobre isso, fé, atendimento ao público na área da saúde, né? Então, com vocês, a gente apresenta a Alessandra Mecácio. Com certeza. Boa noite. Boa noite. Falei o nome certo? O sobrenome? Falou. Deixa eu fazer um gancho aqui rapidinho. Vocês não reparem não, mas Ezequiel tá nervoso. Só um pouquinho. Nossa primeira convidada. A gente fica um pouquinho a responsabilidade tremendo que a gente carrega também diariamente. Então tá tudo certo, minha digníssima. Por favor, se apresente agora com todas as pompas. Para as pessoas entenderem quem é um pouco da Alessandra, né? Então, gente, boa noite. O nervoso não tá só com o Zeca, não. Tá aqui também, né? Faz parte de todo o processo. Como a Ezequiel já bem falou, eu trabalho na área da saúde já faz mais ou menos uns 3 anos, né? E graças a Deus, de lá pra cá, tem sido muitos desafios, mas graças a Deus a gente tem se superado cada dia mais e vim compartilhar um pouco mais, né, dessa rotina com vocês. Exatamente. E como ela falou, né, hoje ela vai passar para vocês muitos insights, muitos conhecimentos que ela tem na área do atendimento, na área da saúde, que a gente mora aqui no Brasil, sabe como é o atendimento público na área da saúde em si, né? E para a gente começar esse episódio aqui já com a pergunta, eu queria saber o que foi que levou a Alessandra iniciar a trabalhar no ramo hospitalar, clínico, né, principalmente na área da saúde, com atendimento ao público. Então, fala pra galera aí um pouco de como você começou toda a sua trajetória. Bom, eu acho que a área da saúde sempre me perseguiu, né? Porque desde muito bem cedo, mais ou menos no final da minha adolescência, eu acompanhava muito minha mãe, durante um período que ela teve de problema de saúde. Então, ali após aquela experiência, logo em seguida eu trabalhei como auxiliar de serviços gerais, na época eu lembro, numa clínica de hemodiálise. Fiquei lá 6 meses, porque era terceirizado, né? Então, de lá foi na época que já estava na pandemia. Aí aconteceu da gente precisar ir para lá porque o shopping tinha fechado e logo em seguida encerrou o contrato, eu fui demitida, demorou-se um pouco e eu consegui passar a prestar serviço no local onde atualmente eu trabalho, né, efetivada, e ali tudo se iniciou, né? Comecei na área da recepção, aí já no centro cirúrgico, lidei muito com os pacientes pós-operatório e pré-operatório ali mesmo no centro. Depois foi quando surgiu a vaga e a oportunidade para mim trabalhar com os pacientes de forma direta no ambulatório. Então, eu consegui ter todo o cuidado do paciente antes, durante o tratamento e após o tratamento, até quando ele realmente teve alta. Então, a gente pode dizer que você teve um motivo a mais para você querer conhecer mais essa área da saúde, né? Que você falou no início que acompanhou sua mãe em uma jornada de... É aquela coisa, tipo assim, eu consegui ver o outro lado, né? Que eu fiquei acompanhando minha mãe durante mais ou menos uns 3 anos, 4 anos, até que ela realmente conseguiu fazer a cirurgia. E aí, sempre que a gente vinha, a gente fazia, né? Porque a gente morava no interior. Até hoje ela ainda mora lá. E
logo em seguida, fazia todo o acompanhamento aqui, às vezes ficava internada, ou então precisava fazer um bate-volta no mesmo dia para fazer o atendimento e retornar para a cidade dela. E, tipo assim, sempre ficava pensando, pô, bem que seria legal trabalhar, né, com isso e tal. Porque, querendo ou não, requer um cuidado, requer uma atenção, uma empatia, né, com as pessoas. E eram coisas que eu conseguia ver que eu conseguiria desenvolver, porque era algo que eu já tinha em mim, né? Mas, tipo, nada que eu imaginasse que estaria próximo de acontecer. E quando surgiu a oportunidade, eu não pensei duas vezes. Me joguei, fui, graças a Deus, me desenvolvi muito bem. Hoje eu consigo ter um domínio muito grande, né? Não é à toa que hoje em dia eu sou, juntamente com a enfermeira do meu andar, responsável pelo setor de marcação de cirurgias, né? Lá a gente lida com todos os pacientes do SUS. O paciente que chega, faz a consulta, faz todo o processo ali, ele passa por mim para receber as orientações, tudo certinho do pré-operatório. Depois que passa pela cirurgia, ele retorna novamente para mim e ali a gente fica acompanhando esse paciente enquanto ele ali permanece fazendo tratamento. Então você pega o paciente do início até ao final. E pra galera entender, você trabalha em clínica de oftalmologia, né? Com olhos aí. Então bem delicado. É bem delicado, né? Uma parte do corpo da gente que é bem delicado. Então, assim como qualquer outra parte do corpo, sim, né? Quando a gente entra aí, as pessoas que entram em estado de cirurgia, né? Então existe toda aquela preocupação do paciente. E aí é por isso que a gente fala, né? Do atendimento ao público, porque desde o início ali do atendimento que você pega ali o recepcionista, triagem, tem que passar aquele conforto para o paciente, principalmente quando é uma pessoa que já vai sabendo que vai fazer uma cirurgia, né? Então tem todo esse processo de humanização, né? Precisa ser bem humana com o próximo. Isso, a gente lá no trabalho, eu trabalho numa clínica oftalmológica, né, com o SUS em específico, que já é um grande desafio trabalhar com o tipo de sistema que se é, né? E assim, a gente lida diariamente com pacientes na melhor idade, acima dos 60 anos. Então, eu recebo pacientes com inúmeras comorbidades, né? É raro a gente ver paciente que não tem hipertensão ou diabetes. A grande maioria tem, principalmente o diabetes, porque é um tipo de doença que afeta demais a visão do paciente, né? O fundo da retina. Então, quando acontece desse paciente chegar para mim, no caso simples, o que seria? O paciente ter desenvolvido uma catarata. Isso é o mínimo, porque ele vai ali, vai fazer o tratamento, eu acho que em questão de mais ou menos um mês e meio, esse paciente ele já terminou o tratamento dele, já está livre, está de alta, para logo em seguida ele está fazendo o óculos dele e seguir com a vida, né? Mas já há situações muito mais delicadas, onde há pacientes que tiveram traumas, desenvolveram lesões no fundo do olho, então tudo se torna muito mais delicado. Então, a forma como a gente vai agir com esse paciente, a forma como a gente vai tratar ele, vai decidir muito mais como vai ser o tratamento dele dali para frente, entendeu? E eu acho que a gente escolheu esse episódio por um motivo que a gente passa todos os dias, né? A gente sabe que atendimento ao público é uma parte muito difícil na vida do ser humano. Inclusive, quando a gente deixa os pensamentos intrusivos invadir, é aí que se torna difícil, né? Que é onde você trabalha, eu acredito que trabalha mais com idosos, então é um pouco mais difícil de lidar. Tem mais paciência. Gente teimosa, tem demais. Gente teimosa. E eu acredito que não só na área da saúde, a gente colocou a área da saúde porque é uma área que você atua, mas eu acredito que o atendimento ao público em si, seja em qual área for, independente seja voltado para a área do SUS, que é voltada para o público, né, de forma gratuita, ou particular, eu acho que é uma das partes mais difíceis. Mas até hoje, qual foi o desafio que você já teve assim, ou os desafios que você tem diariamente? Lidar com o sistema. Acho que isso é o pior de tudo. São inúmeros os desafios, né? Mas
Acho que para a maioria, até para o pessoal que está vendo o podcast, vai confirmar isso, que quando a gente trabalha com o paciente SUS, o nosso maior desafio mesmo é lidar com o sistema, porque muitas vezes eu tenho pacientes, seja a gente trabalha, né, com duas situações, né? O SUS ele tem cota CESAB, cota municipal. CESAB é todo aquele paciente que não pertence ao município de Salvador. A gente, né, sendo daqui de Salvador. Municipal é todo paciente que pertence, né, que tem um cartão do SUS daqui. Então, são cotas diferentes, são cotas separadas. Então, muitas vezes o SUS me libera, sei lá, 100 cotas para eu poder fazer cirurgias de pterígio, que é aquela carnezinha que tem no olho, né? A maioria das pessoas desenvolve isso e não tem idade, tá, pessoal? Então, assim, me dá essa cota para os pacientes de Salvador, mas me dá uma cota de 19 pacientes para o paciente que é fora do município. Só que, na maioria das vezes, pelo menos no hospital onde eu trabalho, 60%, 75% dos pacientes que eu atendo são pacientes CESAB, pacientes que vêm do interior, que se deslocam mais de 400 quilômetros para poder chegar até mim para receber um atendimento. Então, daí tudo se inicia, porque esse paciente veio, fez a consulta, chegou lá na consulta, foi diagnosticado com o tipo de procedimento que vai ser necessário fazer. Só que aí eu tenho que agora lidar com o primeiro impedimento que surge, que é lidar com a questão do sistema não ter me dado aquela cota suficiente para mim conseguir fazer a cirurgia desse paciente. Então, acaba que a gente procura outros meios, né? Tenta rever o que pode fazer, tenta ficar brigando com a regulação, que é isso aqui para a gente conseguir fazer as coisas, né? Vem a questão também de muitas vezes o paciente, a gente pede ao paciente para ter que aguardar ou algo do tipo. Só que a depender do tipo de cirurgia que esse paciente tiver que aguardar, a lesão que ele tem ali no olho, não vai esperar o tempo. Então, aí já vem a questão de urgência, de gravidade. Então, entram em situações, só que, tipo assim, eu não tenho só um paciente nessa situação. Aí, tipo assim, eu tenho uma cota de, sei lá, 19 pacientes, 19 cotas, mas eu tenho 80 pacientes numa fila para eu poder conseguir fazer aquele determinado tipo de procedimento. Só que é muito complexo, sabe? A gente tenta fazer com que o paciente compreenda, tenta orientar o paciente para poder ele buscar esse atendimento também através da regulação, para buscar em outros hospitais. Só que poucos hospitais aqui em Salvador, por incrível que pareça, fazem a quantidade de procedimentos como o hospital que eu faço. Tipo assim, quando faz, tem muita dificuldade, o paciente encontra muita dificuldade para conseguir entrar no hospital, para conseguir fazer o procedimento. É tipo uma mulher que está tentando entrar no hospital da mulher para conseguir ser atendida e ser acompanhada por lá. Entendeu? Então, assim, é muito complexo, porque a gente encontra barreiras o tempo todo. Só que a gente, em meio a isso, busca incansavelmente aprender a lidar com as ferramentas do próprio sistema para conseguir, de alguma forma, encontrar brechas e conseguir fazer o atendimento daquele paciente ser eficaz. Porque senão a gente fica com o paciente prejudicado, porque no meio de tudo isso, quem sai sempre prejudicado é o paciente, e ainda por cima, sem conseguir ajudar todo o resto que está em volta. Então, assim, pelo que você está passando aí pra gente, às vezes não é nem o paciente em si que você pode ter uma dor de cabeça, né? É o próprio sistema que gera dor de cabeça. O sistema em si, SUS, você sabe, e tal. Como você falou, às vezes libera 100 cotas aqui para Salvador e 19, 15, 20 cotas para pessoas que estão distante. E aí, no caso, às vezes vem tanta pessoa de longe, que eu lembro que a gente estava conversando até uma certa vez, que você pode até falar pro pessoal aí,
que eu acho que o pessoal que vem de fora fica em uma casa, né? Esperando Isso. um Existem um as aguardo. chamadas casas de apoio, né? Que é quando o paciente. É tipo assim, são, um exemplo, são locais, tipo pousadas, né? Onde fecham contrato com as prefeituras das cidades, onde a prefeitura é que arca com as despesas. Olha, você vai arcar com tanto assim, né? Acredito que seja dessa forma, para poder os pacientes da sua cidade conseguirem vir e ficarem aqui hospedados o período que for necessário. Normalmente, lá no trabalho, é assim, tipo, o paciente ele vem para operar, ele faz cirurgia hoje e a revisão é amanhã. Então, se a cidade dele é muito longe, ele precisa dormir em algum lugar hoje, para amanhã ele passar pela revisão e o carro vir buscar ele para poder levar ele de volta para casa. Então, tipo assim, essa comunicação, casa de apoio, entre casa de apoio e prefeitura, entendeu? Da cidade do paciente. A gente só entra no quesito da comprovação do que o paciente realmente tem aquele procedimento, né? Quando ele passa por mim, ele sai com a documentação, especificando o procedimento que ele vai fazer, quando ele vai fazer, toda a prescrição de orientação pós-operatória ou pré-operatória no centro cirúrgico no dia da cirurgia. Ele sai com outra pós-operatória e ele fica justamente nessa casa de apoio para poder dormir, às vezes 1 ou 2 noites, para conseguir pegar o carro. Porque tem cidade que tem carro todo dia, mas tem cidade que só tem carro 2 ou 3 vezes na semana e às vezes 2 vezes na semana. Uma no início da semana e outra no meio da semana já indo embora. Então tem paciente que às vezes passa a semana toda aqui para fazer um procedimento de 2 dias e passa a semana toda aqui para depois ir embora para casa. É porque a gente que é da capital, acostuma ônibus, Já tá acostumado com tudo mais fácil, entendeu? né? Então a Sim. gente não imagina. Muitas pessoas que transtorno estão assistindo, que é. até a gente mesmo não imagina o transtorno que é uma pessoa Sim. vir de fora, outro município, para fazer uma cirurgia. E já aconteceu de, assim, a pessoa veio de lá, né? Outro município, foi para casa de apoio, né? Ele primeiro passa na clínica ou vai direto para casa de apoio? Depende, tipo assim, ó. Exemplo, tem cidades no paciente, por exemplo, tem paciente de Santa Brígida, que é, acho que depois ainda de Juazeiro, quase perto de Sergipe, na divisa. E aí o paciente, ele vem 2 dias antes. Exemplo, a cirurgia é na quinta, ele já vem viajando na terça de noite. Mas já tá tudo marcado. Já tá tudo marcado. sim. Tipo, ele passou por mim 2 semanas antes, 3 semanas antes. Aí ele fez a consulta lá na clínica, fez os exames pré-operatórios que são necessários lá, somente a questão do olho. E aí saiu de lá já marcado para daqui a 3 semanas retornar e fazer a consulta. Beleza. Aí chegou na semana da cirurgia. Consulta não, cirurgia. Chegou na semana da cirurgia. A cirurgia é na quinta. Ele já viaja da cidade dele pra lá na terça. E, tipo, sai de lá na terça de noite, vem viajando mais de 12 horas, chega na casa de apoio aqui em Salvador, às vezes na quarta, e aí dorme lá pra vir na quinta de manhã fazer a cirurgia lá conosco, vai embora pra casa de apoio aqui ainda, dorme e na sexta faz a revisão. Ou seja, esse paciente ficou fora de casa. Terça, quarta, quinta e sexta. Só vai chegar em casa no sábado. E lembrando Entendeu? que a maioria é uma idade mais avançada, Sim. né? Sim. Pacientes acima de 60 anos. É raro a gente ter um quantitativo abaixo disso. Porque normalmente, quando tem abaixo disso, com certeza é algum tipo de trauma, ou a catarata surgiu antecipadamente, né, muito precoce, ou então a gente também às vezes recebe casos de catarata congênita, que é quando o paciente ele nasce já com a catarata, ou então com ela em desenvolvimento, e quando ele chega a uma determinada idade, ela vai cada vez mais ficando mais progressiva, porque às vezes eu tenho um paciente de 18 anos que tem uma catarata de um idoso de 80 anos no olho. Entende? Agora, um questionamento que eu tenho é que muitas das vezes, como você falou, que o maior dos problemas hoje é a questão do sistema.
E eu acredito que quem trabalha com atendimento ao público enfrenta muito isso. Talvez não seja o sistema, mas seja um gestor, seja um colega de trabalho, seja N coisas que acontecem durante o dia a dia de trabalho de atendimento ao público. E eu acredito que, como você já falou, que achou rotas alternativas que podem substituir esse processo, onde dificulta muitas das vezes o atendimento ao público, e o público não interpreta dessa forma, acha que é muitas das vezes má vontade, como acontece na Caixa, quando você vai na Caixa, um dos piores atendimentos do Brasil, eu acho que é hoje, se a gente fizer um levantamento, é o da Caixa, do saque, tem algum outro? O saque, os atendentes chegam Os de cara atendentes fechada. do saque, você marca marca o horário no saque e pergunta qual é o seu horário. Aí você fala, é 11h10. E por que você chegou 11 horas? Então as pessoas, eu acho que um dos piores atendimentos hoje do Brasil é E o lá caixa. acontece Eu acho que o muito. nome público, né? Pesa bastante. Público, A pessoa, o atendimento funcionário ao se público sente. pesa Tipo, vou muito. trabalhar aqui de qualquer forma, né? Muitos também Existem não, né? vários pontos aí. Sim. Tipo assim, por exemplo, olha o que rola muito. Eu vou chegar nesse ponto que você citou. Mas é o que acontece muito. Eu recebo muito paciente também que tem boas condições financeiras, até empresários, paciente com plano de saúde bom, mas o plano de saúde, muitas vezes, daquele paciente está dificultando. Quem trabalha com plano de saúde pode confirmar isso, que tem questão de autorizações, né? Autorizações para consulta. Eu, por exemplo, estou tentando consertar meus dentes aí, estou esperando 6 meses de carência do meu plano. Autorizações para consulta, autorizações para exames pré-operatórios, autorização para cirurgia. Eu posso falar o nome do plano aqui? Não, Quer causar confusão. não pode. Vai que o plano patrocina a gente. Vai no Deixe plano aí. patrocínio. Enfim. Não, não quero não. Então assim, existem vários impedimentos, né, e atrasos por conta dessa questão. E aí o que acontece? O paciente, por ele ver que através do plano de saúde está tendo toda essa demora, ele automaticamente tenta buscar uma rota alternativa. Sim, e aí sim. muitas vezes ele conhece um vizinho, um amigo, ou É o então um famoso amigo do network, amigo, que, tipo, já fez a cirurgia ou então um determinado procedimento em algum local, Sim, entende? Que é pelo SUS. Então, às vezes, o paciente bate lá em mim e automaticamente é aquela questão. É você saber ter olhar clínico. Você tem que desenvolver. Quando você trabalha com atendimento ao público, seja ele como for, você tem que desenvolver. Sim, sim. Uma das coisas é o olhar clínico. É você saber que você muitas vezes vai precisar fazer além do que você é Exatamente. pago para fazer ou além do que você de fato precisa estar ali para exercer. Então, muitas vezes eu vejo visualmente pacientes. Visualmente, literalmente. Né? Foi mal. Eu vejo alguns pacientes que a gente olhar o paciente, a gente percebe que é um paciente carente, que não tem condições muitas vezes de comprar o colírio, que ele vai precisar usar no pós-operatório. E muitas vezes, né, alguns médicos disponibilizam pra gente, lá no meu setor no caso, colírios, amostras de colírios que ele vai precisar, que o paciente precisaria usar no pós-operatório. Então, aquele colírio ali, eu preciso ter um controle e saber para quem eu vou conseguir Sim, fornecer. Porque, querendo ou não, muitas vezes eu posso estar liberando para uma pessoa que não vai ter condições de comprar. Entende? Assim como eu também posso acabar fornecendo para uma pessoa que tem condições de comprar e, tipo assim, eu tô desperdiçando. Entende? E aí Sim, também, do Exatamente. outro lado, para quem tá recebendo, ele vai se sentir super bem. Porque, tipo, ele vai poupar aquele dinheiro que ele tá ali em mãos e não vai gastar. O paciente que muitas vezes ele vem do plano de saúde, ele não tá conseguindo por lá, ele tenta o meio do SUS, às vezes ele chega lá, tipo, na humildade, sabe tratar as pessoas e também ver como é que ele vai ser tratado, mas também tem paciente que chega por cima da carne seca, sabe? Às vezes querendo botar a banca, querendo escolher o que vai fazer ou deixar de fazer, né?
uma das maiores questionamentos mesmo dos pacientes que são que já tem costume de fazer as coisas particulares ou então através de convênio e chega lá no SUS qual é o tipo de lente que vai ser implantada? Eu posso escolher ou então eu posso comprar a lente para chegar no dia da cirurgia só trazer essa implantada? Não, não pode. Por quê? Porque o SUS, quando ele está pagando a cirurgia para a unidade, ele está pagando ela completa, pela consulta, pelos exames pré-operatórios, pós-operatórios, todo o processo que o paciente vai fazer, incluindo a lente que vai ser implantada. É uma lente de má qualidade? Não, porque se fosse, a gente não estaria utilizando nos pacientes que não têm condições de pagar. É uma lente que vai trazer o mesmo tipo de conforto para o paciente, porém, num baixo custo, entende? Sim. Logicamente, o paciente que ele vai fazer a cirurgia através do convênio ou do particular, ele vai pagar por algum outro tipo de lente disponibilizada de uma forma onde ele pode escolher, ou então muitas vezes é induzido através do local onde ele vai fazer para usar aquela lente ali, porque é a mais cara e ali é dito que é a melhor. Sim. Mas muitas vezes é a mesma lente que a gente utiliza no SUS. Entende? Como é bom? Aí só que existe essas questões. O pior de tudo, sabe o que é? É que realmente a cultura que a gente vive hoje no nosso país é que implanta isso na mente das pessoas. Por que o que eu tô falando? Um exemplo. Eu citei o nome do banco aqui agora. A Caixa, eu citei a Caixa porque é um banco voltado para o governo federal. Então eu posso falar abertamente aqui e criticar porque é algo que é referente a nós e a gente pode buscar essa melhora. Mas eu não poderia falar o nome de outras empresas voltadas para o mesmo ramo. Mas se você for de uma empresa, aquela da cor laranjinha, que todo mundo sabe qual você vai ter um atendimento totalmente diferente da Caixa. Tá entendendo? Então, muitas das vezes, a cultura que a gente vive hoje, um exemplo, o saque, é algo público, voltado para o público e é sustentado pelo governo e é sustentado pela verba que a gente paga de imposto. O atendimento é horrível. Tem algum alternativo? Tem algum voltado alternativo para o particular nessa área? Não tem. Muitas das vezes as pessoas até preferem fazer um documento à mão para que outras pessoas vão representar nesse devido lugar, porque é difícil o atendimento. Então, um exemplo, para quem é empresário, a gente trata muito com o empresário aqui. Eu acredito que o nosso podcast é voltado não só para empresário, mas para todas as áreas da vida das pessoas. Eu acredito que tem pessoas que não podem, por exemplo, perder o tempo lá dentro da caixa, um dia todo dentro da caixa. Não pode perder um dia todo dentro do saque. Então, a pessoa prefere muitas das vezes fazer uma procuração para resolver aquilo ali do que tá indo lá resolver aquele... Então, como é que acontece? Às vezes as pessoas vêm de um atendimento da Caixa. Não, vou lá em Salvador, capital, vou resolver alguma coisa. Imagine aí se a pessoa passou do atendimento na Caixa e vai direto lá para a clínica onde a Alessandra... Não, deve ser a mesma coisa lá, porque você é atendido pelo SUS. Então, acredito que tudo isso atrapalha um pouco no processo. Né? E fazer uma pergunta aqui para você, deixa eu ver. Lá na sua clínica, vocês têm algum levantamento? Me deu uma certa curiosidade agora, que eu sou míope, né, também. Aí, não, sério. Lá na sua clínica tem um índice, né, para falar melhor, sobre a partir de qual idade, vamos supor, lá aparece um índice de pessoas de 40 a 60, de 70 anos. Que você isso, fala. de atendimento. É pessoas mais idosas, é pessoas mais jovens. E a qual é gente atende normalmente a partir de 18 anos. 18 Abaixo anos. disso a gente não atende. Porque às vezes tem situações, por exemplo, que o certo, né, a triagem serve para poder a gente conseguir triar o paciente que ele precisa, né, o foco do hospital, precisa triar pacientes cirúrgicos. Mas aí muitas vezes me bate uma criança lá, onde o pai ou a mãe mora em algum interior, então até mesmo aqui dentro de Salvador, mas não tem nenhum tipo de conhecimento, né? É ignorante com relação à questão de conhecimento. E muitas vezes está vendo que o filho está tendo algum tipo de dificuldade para enxergar na escola, ou seja, algo do tipo, mas não sabe discernir o que de fato está acontecendo. Já fiz óculos, mas até então nada melhora, começa a se queixar.
Às vezes, a situação de muitas vezes aquela criança, ela está desenvolvendo algum tipo de problema muito cedo, né? Precoce. Seja uma catarata congênita, seja, tipo, o menino tava brincando de bola, tomou uma bolada no olho ou na cabeça. Caiu, bateu de lado ou de outro. Às vezes isso causa uma lesão, ou naquele momento de imediato, ou lá na frente a gente vai ver. Porque diariamente a gente já pegou casos de pacientes onde, tipo, o paciente criança teve um acidente de carro. Não teve nada, tá vivo, fez todos os exames, deu tudo normal. O paciente foi liberado. Anos depois, o paciente me aparece com descolamento de retina. Quando vai ver, o cara teve ao longo da vida, tipo, ele fala, nunca tive trauma, nunca tive queda, nunca tive isso. Nunca fui de pegar peso, não trabalho pegando peso, nem nada do tipo, nem fazendo esforço. Aí o médico começa a conversar com ele e, tipo, tentando tratar a situação dele ali. Quando vai ver, ele simplesmente teve um trauma lá atrás. Significa dizer que todo descolamento é por conta disso? Não. Às vezes você deita, dorme, quando você acorda você pode estar com uma hemorragia vítrea ou então com um descolamento no olho ou qualquer outro tipo de lesão. Isso é muito, tipo, 1 em 1 milhão, sabe? São situações como essa. E a gente vê diariamente lá. Antigamente, eu ouvia muito assim, não pode ler dentro de carro ou então dentro de ônibus, porque você pode descolar a retina, você pode ter uma lesão na retina. É mito, não é verdade. Entendeu? E isso é muito pelo contrário. É sobre a questão do tipo de atenção onde você está colocando. Entendeu? O que você está fazendo. Do que pode vir a acontecer. Às vezes está dentro do carro, mas não está usando um cinto. E aí, num momento que Deus livre e guarde, tem um acidente ou qualquer tipo de pancada, pode acontecer algo pior. Entendeu? E eu lembro também que a gente estava conversando um dia lá na sua casa que as crianças hoje em dia, ela tem um tempo de tela muito maior do que a gente que é das antigas, né? Sim. Então, ao meu ver, eu acho que esse índice de... Você falou que às vezes chega a criança lá na clínica, né, apresentando algum problema de vista. Ao meu ver, eu acredito que o índice de crianças tendo que usar óculos, tendo problema com as vistas, tende a crescer. Porque a gente vê a criança de 3, 4, 5 anos. A outra, né? É um negócio em crescimento. Entende? Então, é a era da tecnologia, mas é uma era que a gente vê que não tem controle em certas situações, né? E tornando o assunto lá do público lá da sua clínica. Mas lá, pelo índice que vocês têm lá, vocês têm um público mais idoso, é um público de 30 a 60, 70, 80 anos lá na clínica, ou acredito que não seja um público tão jovem, até então, porque vocês pegam a 18, maioria, né? de fato, é idoso. É A idoso, partir né? de mesmo Eu de falo isso- 50 a 60 anos. Eu falo isso porque eu fui olhar o nosso público aqui no YouTube, então tem algumas pessoas que é tipo de 55 anos, então é bom você estar passando essa informação para a galera que assiste desse público, tá ciente, né? Das Sim, coisas que sim. pode estar É acontecendo. necessário fazer, né, a partir em si, durante toda a nossa vida, é necessário a gente ter a atenção. Eu nunca tinha pensado nisso, né, e nunca tinha tido a atenção nisso antes, como hoje em dia, após passar a trabalhar com a oftalmologia, eu hoje em dia presto muita atenção, que é no quesito de quando você for fazer o exame de vista, prestem atenção com quem vocês estão fazendo Pega a e dica. com qual tipo de profissional. Acredito que isso Agora eu tenho uma serve dúvida aqui que eu acho que com vai... todos, Todo mundo tem dúvida. né? Mas, tipo, existem o pessoal, né, de ótica, nem todo mundo é oftalmologista, galera. Pronto, eu tenho um questionamento muito aqui seríssimo. optometrista, que é totalmente diferente de oftalmologista. E a maioria da minha vida eu fiz óculos, né? Porque eu uso óculos desde os 7 anos. Eu sempre fiz a maior parte da minha vida, a maioria dos meus óculos foram feitos com optometrista.
Quando, na verdade, eu precisava passar por oftalmo. No caso, esse primeiro que você falou é o... É aquele No que caso, tem aqui na fica porta na da clínica. igreja. É, você fica na própria ótica? Na ótica. Às vezes ali não é oftalmologista. Então você nunca passou. Eu acho que eu só fiz uma Não, vez, na eu tenho primeira vez. Eu tenho questionamento que me acompanha toda a vida. A gente vê muitas das vezes, as igrejas principalmente, lá na igreja tem Fazendo muita campanha. campanha para o Dia da Saúde. A Associação de Moradores, um exemplo do bairro de Valéria, como foi agora época de eleição, já passou a época de eleição, teve muito atendimento ao público voltado para a área da saúde, atendimento N's. E, inclusive, o que mais tem é para... Oftalmologista. É isso que eu tenho que saber. Vem cá, esse pessoal é o quê? Uma pirâmide, um exemplo? Tem o... Que faz assim, ó. Não, a gente vai fazer ali 150 exames lá no bairro de Valéria. E desses 150 exames a gente vai levantar um processo aqui de seleção onde as pessoas que podem pagar comprar o óculos na nossa mão. É assim que funciona ou não é uma pirâmide? É assim? Isso eu não tenho como lhe responder porque eu não sei. Mas eu acho que é uma pirâmide. Mas, né? Se alguém souber aí, comenta aí que eu tenho essa dúvida. Eu trabalho muito em mutirão, né? Tanto dentro de Salvador quanto fora, muitos mesmo. E tipo assim, a gente é uma equipe, mas há ali um médico, né? Sim, sim. Justamente porque a gente vai no intuito de, como eu falei, fazer a triagem dos pacientes para a cirurgia de catarata. Mas existem outras instituições onde muitas vezes as pessoas não sabem que fazem óculos, né? A receita do óculos de graça, né? Existem uma lista de hospitais aqui em Salvador que fazem. A gente sabe, aí é onde entra mais uma vez o sistema, que existem logo, o paciente chega ali com a requisição, ó, na prefeitura bairro, que é onde existe uma das franquias de regulação, e aí fala, ó, eu preciso marcar isso aqui, quando vai ver consulta refração, não tem vaga. Eu ligo pro local. Você só pode fazer atendimento aqui se for agendado através da regulação. Se não for assim, não tem como você vir direto pro atendimento. Então, tipo assim, são impedimentos. Sim, Automaticamente, a pessoa dá um jeito de tentar pagar. Nisso que a pessoa tenta pagar, às vezes a gente tende a cair sempre no famoso golpe do onde é mais barato. Golpe do baú. Exatamente. Então, muitas vezes é aquela questão. Tem situações que é válido você ir fazer com optometrista e tal, mas tipo assim, uma vez no ano, vai lá, faz a consulta com o oftalmologista, sempre que for possível, porque se tiver algum tipo de alteração, se tiver algum tipo de situação, você vai descobrir a tempo, vai conseguir tratar e resolver. E se não tiver, glória a Deus e aleluia. Mas eu tô levantando essa questão aqui, não é pra criar dúvida no seu vereador, não, ou no seu prefeito. É porque muitas das vezes, é sério, porque a gente brinca, mas às vezes, Sério, né? esse nome é até um nome difícil de falar, optometrista, eu falei certo? Falou certo. De primeira, eu tenho uma boa dicção. Mas enfim, muitas das vezes é bom você ir lá questionar pro seu vereador lá, que foi no seu bairro, pedir seu voto. Não, não é compra de voto não, viu, gente? Graças a Deus tá atendendo o pessoal aí que precisa. Aí você pergunta, é o especialista mesmo ou é só aquele rapaz que só faz olhar lá e dizer qual é a lente que você vai usar? 0,75 Tá enxergando a ou letra pra mais ou pra tá menos? enxergando a letra B? Porque muitas vezes você vai num lugar desse e você faz um exame de autoescola. Você já viu como é o exame de autoescola? Você tampa o olho. Como é que tá? Tá enxergando? Tá ok. Que letra é? Pronto. Quem foi no exército Já pode mesmo, dirigir. O exército é assim. os homens que foram no exército, que participou lá pela seleção, vai, fecha um olho. Tá vendo A? Tá. Que letra é essa? É B. Não, tá errado. Perdeu. Então, muitas vezes o atendimento é assim que funciona e o vereador só tá querendo o seu voto de 10 filhos seu que você tem, que tem gente que tem 10 filhos. E... Eu quero ter 8. Deixa logo Olha! aberto aqui. Tá deixando Não. aberto ao pra ele público. ter pra onde correr. Agora, Não, assim, você tem quantos anos trabalhando na área da saúde? É uns 3 anos? 4 anos. 4 anos. É. Vamos supor, 4 anos vamos e supor meio. não, né? Não é um exemplo, isso aqui é verdade. Eu tenho miopia. E aí Sério?
Aí Nem percebi. Nem percebeu, né? Aí eu chego lá na clínica que você trabalha. Como seria... Eu cheguei lá, como seria todo o processo pra... Não sei, né? Olha, senhor, atendimento. chegar realmente ali na recepção, né? Você vai passar pela portaria, os meninos vão me encaminhar pra recepção. Automaticamente, pela sua idade, o pessoal vai perguntar o porquê que você tá lá. Você vai dizer, não, eu vim investigar pra saber se eu tenho algum problema ou não. Por quê? Na área onde eu trabalho, o nosso foco, né? É triar pacientes para procedimentos cirúrgicos. Se o paciente ele não tem procedimento cirúrgico, ele é orientado a procurar outro serviço onde vá atender a necessidade dele. Então, por exemplo, você chegou lá, você só quer saber se você tem algum problema ou não, alguma alteração ou não no seu olho, você vai fazer atendimento, o médico vai olhar, vai lhe examinar direitinho, você vai fazer os pré-exames que lá é feito. Automaticamente, se ela ver que tem alguma alteração, vai encaminhar você para o meu setor, que é onde recebe a orientação. E automaticamente, se não tiver nenhum tipo de Se você não orientação, precisar trocar de olho. ela vai lhe encaminhar com sua requisiçãozinha para você ir fazer o agendamento de reparação. Entendeu? Agora eu acho que essa área, a área dos olhos e do dente, eu acho que é uma das áreas que as pessoas menos procuram. Só vai mesmo se quando tá cego. preocupam, né? Vocês citaram mais cedo mesmo sobre a questão de muitas vezes você chegar em um local onde o atendente, né, a pessoa seja recepcionista, ou seja quem for, está ali para lhe atender. Produção, E posso muitas pedir um vezes pouquinho de água, por favor? Está de mau humor ou algo do Sim, tipo. sim. Existem, gente, muitas questões sobre isso. Eu lembro que quando eu comecei a estudar enfermagem, aí eu ouvi muito, né, de amigas, amigos, pessoas próximas. Ah, pelo amor de Deus, não seja aquele tipo de técnico de enfermagem que simplesmente tá ali só por dinheiro e trata as pessoas mal. Realmente, na área, infelizmente, Isso, infelizmente, eu acho que é de muitos, todas as áreas das nossas vidas. mas Com hoje certeza. em dia, com o olhar do outro lado, né, há N questões, né, há uma briga muito grande com relação ao ambiente onde a gente trabalha, porque muitas pessoas, como eu, gostam muito do que fazem, eu mesmo gosto muito do que eu faço, amo de fato com que eu trabalho, tá? Questão de atender os pacientes, fazer o tipo de processo que eu faço lá dentro, cuidar, orientar os pacientes, ver o processo do paciente, receber ele do zero e, tipo, entregar ele de volta, sair ele, quando ele sai, né, tem a alta, de volta com uma visão de qualidade. Eu tô entregando ele de volta para a sociedade com qualidade de vida. Exatamente. Entende? Ele saindo ciente que ele, a partir de agora, ele vai conseguir lavar um prato sozinho, vai conseguir tomar um banho sozinho, conseguir fazer um caminho do banheiro para a sala sozinho e assim vai. Entende? Porque tem pacientes, infelizmente, que não consegue mais estar fazendo determinados tipos de coisas sozinhos porque a visão está impedindo ele, entende? Então ele precisa sempre de ajuda de alguém e nem sempre os pacientes eles têm quem ajude, quem o auxilie, seja em casa, seja fora. Às vezes tem paciente que vive só e quem vai acompanhar ele nas consultas, ou seja, na cirurgia, até ele ter uma estabilidade melhor, é um vizinho, um desconhecido, sim. Ou alguém que, tipo, tem um apreço por aquela pessoa, entende? Então, assim, muitas vezes a gente tá ali no dia a dia trabalhando, a gente até gosta do que faz, mas muitas vezes a gente tá cansado, tá sobrecarregado, porque, infelizmente, a gente trabalha numa área onde muitas vezes há empresas ou há sistemas que se preocupam muito mais em sobrecarregar 20% e deixar os 80%, ó, igual Maria Mole, tipo, fazendo o que bem quer, indo para um lado e para o outro. Sim, sim. Enquanto aqueles ali que trabalham sozinhos, que se desenvolvem bem,
estão ali sobrecarregados, cansados, cheios de processos para fazer e, infelizmente, não tem com quem contar, com quem dividir e afeta de certa forma, sabe? Então, assim, eu já tive situações no meu trabalho no dia a dia, onde eu simplesmente levantava e eu, meu Deus, mais um dia. Senhor, tipo, não sabia se agradecia. É sério, mas tipo assim, é aquela questão, pô, eu trabalho com o que eu gosto, não era pra mim estar assim, sabe? Sim. Isso já passou muito pela minha cabeça. Eu sou um tipo de pessoa que me cobro muito. Não a perfeição, mas tipo, o melhor de mim. Eu tô ali competindo comigo mesma, entende? Então, todos os dias, pra mim, eu quero fazer melhor do que o dia anterior. Então, no momento onde muitas das vezes eu não consigo fazer isso, me causa muitas vezes um sentimento de frustração, não pela situação não de mim mesma somente, mas pelo fato de eu estar permitindo que eu ainda continue compactuando com aquilo. Então, assim, é difícil você ser o paciente que vai ser atendido por aquela pessoa e você também ser a pessoa que vai atender aquela pessoa que está chegando ali, porque não é fácil. Porque às vezes também o próprio paciente já chega todo atribulado. Misericórdia. Chega cheio de problemas. Faz uma oração forte aí. Chega cheio de problemas, já veio de uma viagem às vezes exaustiva, porque às vezes o paciente é daqui de Salvador, mas quem é de Valéria sabe que daqui pra ele sair daqui até o local de trabalho, fala pra galera que hora você acorda aí pra você trabalhar. Eu acordo cedo. Pare, você não pode mentir, viu? Fala, você acorda que hora pra trabalhar? Eu acordo às 4 e saio às 4:30. De vez em quando eu dou um deslize e saio mais tarde, mas meu horário normalmente é isso aí. Acordo já é às 4. estressante, né? Exatamente. Imagine que vem de fora e pego o trabalho às 6. Então, tipo, eu saio de casa às 4:30 da manhã pra chegar no trabalho 5:40, 5:55. Aí vou lá, passo o dia inteiro trabalhando e muitas das vezes não consigo sair no meu horário, que seria às 4 horas. Aí eu tenho que sair às 5, ou então às vezes 6 horas. Então, tipo, são dias caóticos, porque querendo ou não, eu só posso sair até o último paciente. Só saio quando o último paciente sair. Quando ele sai, que ele é liberado, aí sim eu posso sair. Porque, infelizmente, ele tá ali aguardando pro meu atendimento. Então, é aquela coisa, eu tenho que ter a renúncia de todos os dias eu tentar dar o meu melhor. Tem dias que o meu melhor vai ser 1%. Tem dias que você vai acabar chegando para ser atendido por mim e eu posso realmente estar com uma cara que não seja agradável. Mas pode ter certeza, no meu modo de falar, na forma como eu vou conduzir as coisas, vai ser da melhor forma possível. Porque, infelizmente, nem sempre a gente está nos nossos melhores dias. E isso tem que ser compreensível e respeitado. Entende? O que a gente não pode é, muitas vezes, extrapolar isso e partir para o desrespeito. E há situações, gente, que se eu parasse para contar aqui, é surreal. De, às vezes, pacientes chegarem, lógico, né? Situações onde, por exemplo, marido e mulher, um está acompanhando o outro, né? Ou o marido é o paciente ou a esposa é a paciente. E muitas vezes acontece a situação, como já aconteceu comigo, de eu ter um paciente de mais ou menos 1 ano que ele faz acompanhamento lá, né? Ele tem um problema bem progressivo de glaucoma no olho, cada vez mais vai piorando. Infelizmente, glaucoma não tem cura, né? E a não ser que seja milagre de Deus, né? Fé, e a gente crê nisso todos os dias. E ele simplesmente, o glaucoma nada mais é, galera, isso aqui, ó. A gente tá, por exemplo, eu tô olhando aqui para Ezequiel, mas eu tenho noção que a Lê tá aqui do meu lado. Tenho noção que Samuel tá aqui. Quem é a Lê, porque as pessoas lá na câmera vão... Quem é a Lê? Será que é uma amiga imaginária dela? Não, gente. A Lê hoje é nossa filmmaker. A Lê, quem é a Lê, Zeca? A Lê hoje é nossa filmmaker, a minha namorada, futura esposa. Tá auxiliando nossa câmera hoje. A gente tem umas 3 filmmakers, né? Um dia é uma, outro dia é outra. É estourado demais. Mas todo mundo tá ajudando a gente. Mas continue pra galera entender o que é o glaucoma. Então, assim, e nada mais é do que você perder essa visão aqui, ó, lateral. Já tudo bem. O famoso reflexo vai no caso. perdendo essa visão aqui, ó, do lado, cada vez mais. No caso, vai escurecendo?
E isso vai escurecendo. Sabe quando a gente pega o bichinho, bota, né, no gato ou no cachorro? O bichinho, gente, é animal. Ah, sim. Enfim. E acaba colocando, eu não sei, aquele cone, não sei como é o nome. Sim, pra Põe ele não algum morrer. remédio, né, Isso, nele e isso. acaba colocando ali pra ele não se lamber, algo do tipo. É como se Ou fosse seja, o cachorro ou o gato, ele vai ficar com isso aqui, ó, a visão dele centralizada. Ele não vai conseguir olhar nem pro lado e nem pro outro. A mesma coisa é o glaucoma, cada vez mais. Esses nervos ópticos aqui dos pacientes, eles vão cada vez mais diminuindo, né, a visão. Então, só tende a piorar. Automaticamente, isso junto com a catarata, que nada mais é do que o embaçamento desse cristalino nosso, né, que é como se fosse um vidrozinho, fica embaçado. Então, o paciente em grau avançado fica pior ainda. Então, quando na situação desse senhor em si, ele sempre foi um homem muito ativo, sempre fez as suas próprias coisas, cuidava dos seus negócios, cuidava das suas coisas. E aí, pouco a pouco, ele teve que, infelizmente, ir entregando as coisas, ó, permitindo que outras pessoas fossem cuidando disso. E automaticamente, aquilo foi inflamando ele de uma forma onde ele se tornou cada vez mais agressivo, a ponto de tratar extremamente mal a pessoa que estava do lado dele cuidando dele, que é a esposa, a ponto de muitas vezes ser na frente das pessoas. Então, a gente já chegou a presenciar marido destratando esposa e esposas destratando maridos. E aí são situações onde a gente simplesmente para assim e se observa, sabe? Pedir a Deus para que amanhã a gente tenha quem a gente realmente possa contar, seja um marido, seja uma esposa, seja um filho, seja alguém, porque em alguma situação lá na frente extrema você precisa ter alguém para poder segurar a sua mão. E outra, aprender a valorizar e ser grato por isso. Porque mesmo diante de todas essas dificuldades, poderia ser muito pior se você não tivesse ninguém. Entende? E a gente tem pessoas lá que literalmente não tem ninguém. Então, aí, numa situação que houve lá, eu precisei acalentar a esposa dele, porque ele tratou ela de uma forma tão mal, que ela saiu de lá, tipo assim, com o olho cheio de água, mas não queria demonstrar. Então, aí é onde, mais uma vez, eu volto ao que eu disse lá atrás. É necessário, nesse tipo de trabalho, você aprender a desenvolver olhar clínico, porque nem sempre não. Nesse tipo de trabalho, você não pode trabalhar robotizado. Acredito que em nenhum trabalho. Sim. Você precisa entender o porquê que você está fazendo. Samuel, eu quero que você tire esse copo daqui e ponha aqui. Tá. Mas por que eu tenho que botar esse copo aqui? Sabe? Não é você, tipo, tá criando situações algo do tipo, mas é porque você precisa entender o porquê que você tá fazendo aquilo. Porque senão você só vai estar ali fazendo o que tá lhe mandando. Exato. E não tendo um porquê para aquilo dali. Entendeu? Exatamente. Então, tipo assim, hoje, muitas das coisas que eu sei, hoje em dia eu tenho domínio sobre saber inúmeros tipos de problemas de saúde relacionados à visão, sobre questões de medicações, problemas de saúde, coisas do porquê determinados tipos de lesões são desenvolvidos no olho do paciente ou algo do tipo, é porque eu busquei aprender para me saber o que é que eu estava fazendo. Por que eu tô dando essa orientação a esse paciente? Sim. Entendeu? E como Deixa eu lhe ajudar aqui um pouquinho, minha esposa. Pronto. Como eu falei no início, né? Que você é evangélica, crê, tem fé. E você já passou assim por alguma situação. Falo da vida pessoal, mas em específico, aonde você trabalha, onde você olhou para um paciente e viu que o estado dele era tão crítico ao ponto de você se colocar no lugar da pessoa e falar assim, meu Deus, chega em casa, meu Deus, eu tenho fé que aquele paciente, aquela paciente, o Senhor vai fazer um movimento ali, o Senhor vai fazer a diferença naquela vida que com a ajuda dos médicos, das médicas, vai ter um resultado positivo. Você já teve essa fé por algum paciente? Todos os dias. Todos os dias. Né? Eu peço a Deus todos os dias. Quando eu saio, eu sempre peço ao Senhor a mesma coisa.
né? Agradeço a Ele por tudo e principalmente pela oportunidade que Ele me concede de ser um instrumento nas pessoas, na vida das pessoas. Então, eu busco sempre ser o melhor, sabe? Porque muitas vezes eu vou lidar com pessoas que muitas vezes estão saindo da sua casa desacreditadas de si mesmas. Então, quando essa pessoa chegar para mim, muitas das vezes, ela pode ela mesma já não crer mais que ela vai voltar a enxergar, que ela vai ter um prognóstico melhor. Então, eu, como cristã, preciso entender que eu não estou ali, né? Uma vez eu ouvi numa pregação que a gente é um missionário em todo lugar que a gente vai. E missões a gente faz da melhor forma que naquele momento ali você tiver como exercer. E há situações onde você vai conseguir falar do amor de Deus para as pessoas. Mas vai haver situações também que a única coisa que você vai poder fazer é orar em secreto. Exato. Entende? Então, Isso é interessante. exatamente. Então, assim, tem situações onde já aconteceram de eu pegar e ter que dar um diagnóstico ao paciente de que ele não vai voltar mais a enxergar. Orientar o paciente qual vai ser os próximos passos dele dali em diante. Semana passada mesmo eu tive que falar a um paciente de 38 anos que ele perdeu a visão dos 2 olhos por conta de uma infecção generalizada que ele teve, e ele é um paciente dialítico com fístulas, tá? Acabou contraindo uma infecção que caiu na via sanguínea, Ele tem generalizou. 38 anos. 2 filhos, casado, trabalhava. Essa situação, agora que eu lembrei. E, infelizmente, precisei sentar com o paciente e dizer, olha, infelizmente, o seu diagnóstico é esse. E a gente vai conduzir a partir de agora dessa forma. E, infelizmente, quando o paciente ele chega para mim numa situação como essa, eu não tenho mais o que tratar dele ali. Eu preciso agora encaminhar ele para um local onde, de fato, ele vai ter todo o acompanhamento e ser visto sobre isso, né? Então, ali eu tive que conversar com aquele paciente e, querendo ou não, não tem como você sentar com esse paciente ou acompanhante, informar essa situação e, tipo, você não sentir a dor. Porque, querendo ou não, na mesma hora, eu lembro que eu passei a notícia para um. Quando eu estava terminando, chegou outro caso de um paciente de 57 anos. Aí eu tive que conversar com a acompanhante, porque assim ela preferiu, para ir em casa, ela junto com a mãe, que quem foi acompanhar foi a neta, ela junto com a mãe conversar com ele e expor o que estava acontecendo. E aí eu lembro que imediatamente eu cheguei, fui pro banheiro, comecei a chorar, porque tipo o coração ficou do tamanho de uma ervilha, muito angustiada, né, com a situação que tinha acontecido. Sim. Automaticamente liguei para Samuel, amor, tá acontecendo isso. Meu Deus, e agora? Ora comigo aqui. E automaticamente ia ali orar, pedir ao Senhor, porque querendo ou não, naquela situação ali, se Deus quiser, Ele pode reverter. Sim. Se não for da permissão de Deus reverter, Ele vai cuidar para que ali agora seja o melhor feito para aquele paciente. Assim como também já houve situação do quadro ser totalmente diferente. O paciente chegar pra gente e o histórico dele a gente já vê, pô, esse aqui, infelizmente, se continuar dessa forma, infelizmente esse paciente vai perder a visão de vez. E, tipo, Deus mudar todo o quadro e o paciente sair de lá enxergando, sem dor, sem desconforto, e só virar um expectante, que é um paciente que retorna a cada 6 meses só para fazer acompanhamento, para saber se o problema de saúde vai voltar ou não e como é que está a visão. Mas fora isso, ele está bem. Então isso, como não ver a mão do Senhor todos os dias? Exato. Porque cada detalhe, cada maneira dele fazer, só ele tem o jeito dele, sabe? Então assim, não tem como não crer em um Deus desse. E aí você imagina o rapaz, 38 anos de idade, 2 filhos, uma família,
né? E aí normalmente é você que dá a notícia, né? Sim. Sim, sim. E aí você dá essa notícia e como é a reação dessa galera? Tanto pro lado negativo, quando é uma notícia negativa, para uma notícia positiva. Positiva a gente sabe que a pessoa sempre vai ficar feliz, Vai né? ficar feliz. Mas a negativa, como você até falou, às vezes a pessoa fica estressada com as pessoas que tá do lado dele ou dela acompanhando, né? Sim. Mas nesse caso desse rapaz de 38 anos, qual foi assim a reação que ele teve? Ele em si ficou pasmo, né? Tipo, acredito Um que em choque, né? Desacreditado ainda que realmente aquilo estava acontecendo com ele. Ele já tinha o problema de hemodiálise da falha dos rins. E ele já vinha fazendo hemodiálise há mais ou menos uns 8 anos. E a esposa dele que não cria. Tipo, a gente falando, orientando. E ela, tipo, como assim? Não acredito que isso tá acontecendo. Porque tiver acontecendo com as pessoas, né? Mas quando E é com a gente. nunca acha assim, que vai acontecer com a gente. Então, assim, é realmente a gente parando pra pensar todos os dias, valorizando um pouco o que a gente tem. Que muitas vezes a gente acha que é pouco, mas pro outro, que muitas vezes não tem nada, é muito. Exatamente. Então, realmente a gente buscar rever os nossos conceitos, os nossos princípios, realmente ver se a forma como a gente está conduzindo a nossa vida, se a forma como a gente está seguindo com esses tipos de atitudes e ações, para onde está nos levando, entendeu? Então, assim, entender que seja no atendimento ao público na área da saúde, seja numa loja, numa farmácia, seja onde for, você tá ali para exercer uma missão, sabe? Seja na sua própria vida, seja na vida do outro. Porque às vezes tem dias que eu tô um caco, mas eu me levanto todos os dias e vou seguir com a minha rotina. Mas eu vou atender um paciente e ao invés de, tipo, eu sorrir pro paciente e, tipo, eu tornar a vida dele melhor, ele é que torna o meu melhor, sabe? Tem vezes, já aconteceu de às vezes mesmo eu postar que eu recebi um mimo de um paciente, um presente de um paciente, qualquer coisa. Então, às vezes, simplesmente Uma o galinha paciente... já aconteceu. Eu já vi, você não... Eu mandei pra você no Instagram que a advogada defendeu a senhora levou uma galinha pra ela pra agradecer. Já aconteceu com um médico. E pra ela pode ser a melhor galinha que A ela melhor tinha. galinha que ela tinha no momento. Não, gente, Uma galinha ó, de raça. deixa eu dizer uma coisa a vocês, ó. Eu trabalho com algumas meninas que antes trabalhavam em outros hospitais particulares. E hoje em dia as meninas às vezes comparam um tipo de atendimento para outro. E aí já aconteceu situação de o paciente simplesmente chega lá com uma caixa, gente, enorme. Chega lá, olha, minha filha, tô aqui para agradecer a vocês por tudo que vocês fizeram e tal por mim. E aí eu trouxe esse presente aqui para vocês. Quando a gente vai ver uma galinha, né, na sala, ó, toda com o bico, o bico todo amarrado, as patas, né, os pés da galinha tudo lá, todo enroladinho. E a galinha ainda viva, viu? Não foi morta, não, viva. Pra chegar ainda e fazer todo o processo. Pra ele foi uma felicidade, né? Demais. Pra ele foi uma Aí às vezes a gente felicidade. recebe ovo de galinha, a gente já recebe carne, alguma coisa do tipo. Por quê? Fruta, então, gente, a rodo. Porque é o melhor que eles podem trazer. Exatamente. E às vezes não tem nada em questão, né, de físico, mas chega lá pra gente com um sorriso enorme, sabe? Todo emocionado para poder agradecer pelo apoio que deu, pela ajuda que foi dada, por toda a orientação, por todo o suporte. Então, assim, não Exato. tem como você não achar, no meio de todo um dia ruim, aquilo como um incentivo para te cativar, te motivar a continuar e você não enxergar isso como um motivo para continuar. Já teve dias mesmo de eu passar por algum tipo de situação no ambiente onde eu trabalho e eu dizia, Samuel, aqui para mim não dá mais, tá? Como todo mundo passa, né? Tô passando por isso e isso, então a gente vai se organizar. Pra mim não dá mais, até tal tempo pra mim não dá mais. E simplesmente o senhor colocar assim, pessoas
no meu caminho para simplesmente me mostrar o porquê que eu estou ali. Entende? Então, assim, colegas já saíram do meu setor, já foram colocados outros, onde hoje eu sou responsável por eles, auxiliando, orientando, organizando tudo pelo fato de eu estar mais velha na casa, naquele setor. E muitas vezes eu não entendeu porque a minha vez não chegou. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Para tudo há um propósito. Deus sabe de tudo. Ele tem o seu tempo preparado para todas as coisas. Então eu só preciso obedecer, ter paciência, esperar e no momento certo tudo vai seguir. Mas independente disso, ele cuida durante todo o processo. Ele dá motivo, ele fortalece, ele sustenta, sabe? Então, querendo ou não, é realmente viver dia após dia, se renovando no Senhor, buscando a Ele agradecer pelos mínimos detalhes e principalmente, além de tudo, sendo grato por tudo, pelas coisas boas, pelas coisas ruins que acontecem. Porque a gente imagina uma coisa e Deus faz outra. Com certeza. Um exemplo mesmo que eu tô observando aqui. Todo episódio eu falo muito, né? Aí hoje eu tô mais calado aqui, o pessoal deve estar estranhando. É porque você tá pegando esses insights em casa a minha esposa fala mais do que eu. Não ia ser diferente. Quem manda é ela. Pera não aí, rapaz. Quem não é assim manda que é funcionam ela. as coisas. Você vai causar intrigas. Mas hoje está mais observando. Hoje a gente tá mais observando, né? E dentro do que ela tava falando aí, a gente observa muito que muitas das vezes eu já trabalhei em hospital, essa aqui Nós trabalha em três, hospital hoje. Nós quatro, assim, a Alessandra trabalha na área da saúde farmácia, também, né? E a gente tem um amplo conhecimento na área da saúde, pode falar com propriedade. E quando eu trabalhei na área da saúde, eu trabalhei na parte de auxiliar de serviços gerais, que para muita gente é uma área de, como é que eu posso dizer, discriminada, né? E o que acontece? Muitas das vezes, um exemplo, a pessoa que trabalha hoje como gari, que trabalha fazendo a limpeza urbana, ou que trabalha até mesmo como auxiliar de serviço geral em hospital, ou em shopping, onde seja, se vê naquele momento ali como alguém que não pode apresentar nada de bom ao mundo, né? E o que você falou foi interessante, que o que a gente faz, a missão que vem na nossa mão, que Deus coloca nas nossas mãos, a gente muitas das vezes, como evangélico, a gente não entrega isso para as pessoas. Mas quando a gente dá o melhor naquilo que a gente está, a palavra de Deus é entregue da mesma forma. Então eu quero deixar uma mensagem para você que hoje é talvez um auxiliar de serviços gerais ou um catador reciclável, como hoje eu trabalho nessa área, e as pessoas às vezes se sentem, eu trabalho nisso aqui, o que é que eu posso fazer de melhor? Faça o melhor com aquilo que vem nas suas mãos, que com certeza, se você fizer o melhor com aquilo que você tem em suas mãos hoje, como se fosse para o Senhor, você vai ter o resultado da mesma forma da pessoa que é responsável hoje pela presidência da República, ou um deputado ou um empresário. Se você fizer o melhor, fazendo como se fosse para Deus, você vai ter o resultado e é só questão de tempo. Vamos dar continuidade. Episódio aqui, rico. Eu tinha que igualar o... Não, eu tinha que igualar o jogo aqui porque ela falou demais, ela tá me olhando ali, mas vamos lá, pra gente não fugir do episódio, né? A gente tem mais uma pergunta aqui e vamos pra cima. Quer fazer? Faça aí, fica à vontade. Então vamos lá. Você já teve algum momento em sua carreira que a fé foi extremamente importante? Não que você precisou pregar lá, mas a fé. Você fala assim, meu Deus, eu não tenho fé. Um exemplo, um paciente ignorante que chegou lá. Eu preciso exercer minha fé aqui, seguir a paz com todo e a santificação, senão eu não vou ver Deus. Mais ou menos isso aí. Pesado, hein? Jesus. Rapaz, eu sou um tipo de pessoa de personalidade forte, né? Então, já houve situações que, por exemplo... Pra escutar isso aqui, que às vezes é forte. Ai, meu Deus. Então, já houve situações onde eu precisei rever o tipo de temperamento que eu iria ter para conseguir administrar a situação. Sim, sim. Aconteceu uma situação assim. A paciente chegou no meu setor, estava querendo marcar a cirurgia para uma determinada data. A menina, a colega que estava do lado, estava informando a ela que ali não era possível naquela data, porque a gente não tinha confirmação do médico e tal.
E aí eu tava de cabeça baixa, mas ouvindo porque a menina era nova e eu precisava orientar ela conforme, né? E aí eu peguei, fui e fiz assim: fulana, diz a paciente para ela então vir aqui tal data, porque a gente já vai ter a data possível para o próximo mês para ela poder marcar a cirurgia dela. A paciente simplesmente fez assim: ah, mas eu não vou vir. E, tipo, começou a querer armar toda uma cena, todo um barraco lá dentro. E nesse dia, juro, gente, foi um dia que a paciência tava lá embaixo. Eu tava com 1000 problemas na mente, 1000 situações pra resolver e tentando ir resolver uma por vez. E a tribulação querendo bater na porta. E aí ela começando a fechar sem ser feriado com a colega. E queria, porque queria marcar a cirurgia naquele dia. E eu digo: Senhor, não é possível. Hoje não. Meu Deus, não é possível. Aí eu: Senhora, então faz assim, ó. Quando for tal dia, a senhora vem aqui, não tem problema. A gente vai lhe atender. A senhora não vai precisar pegar fila. Só vai informar. Pode informar meu nome na portaria que todo mundo vai deixar a senhora subir e me procurar. Eu não quero! E começou a fechar. Eu digo: Senhor. Daí me paciência, senhora, que eu já não tenho aqui nesse momento. Aí eu peguei e fiz assim: olha, senhora. Então, já que não é possível para a senhora que seja assim, a senhora então procure outro lugar para a senhora receber seu atendimento, porque aqui não vai ser possível, porque a senhora já está extrapolando o limite que foi lhe permitido. Eu já conversei com a senhora, expliquei a senhora a situação, a colega também, infelizmente a senhora não quer entender. Então, se a senhora não quer entender, infelizmente a gente aqui já não tem mais nada para poder fazer pela senhora, tá bom? Por favor, se retire da minha sala. Você está me desrespeitando e que isso e que aquilo outro. Em seguida, minha chefe bateu na porta e precisou entrar para poder falar comigo sobre algo. Aí eu quero saber, eu quero falar com a coordenação. Eu digo: ótimo, a coordenadora acabou de entrar. Aí ela pegou e fez assim: ah, a coordenadora é a senhora? Aí minha coordenadora foi: sou eu que ouve, como posso ajudar? Que ela é toda tranquila. A mulher, meu filho, simplesmente pegou dos cachorros e jogou em mim. E que eu era uma péssima profissional, que não sabia o que eu estava fazendo ali. Lembra? Eu ainda liguei pra Samuel nesse dia, chorando de raiva. Situação, uma ligação. Sempre, gente. Melhor amigo. É isso aí. Tá vendo? Marido, de psicólogo. É isso aí. Marido serve pra tudo. Enfim. E foi aquela situação. E eu disse assim: Senhor, eu não acredito que isso tá acontecendo comigo. Atendimento à esposa, como posso ajudar? Gente, eu digo a vocês, eu trabalho no mesmo local há quase 4 anos. E eu nunca tive reclamações desse tipo, né? Já tive outros tipos de reclamações com relação a outras coisas, né? Às vezes demora de atendimento, alguma outra coisa, e eram situações sempre em dia de fluxo alto. Mas nunca como foi essa situação, porque literalmente a mulher me desrespeitou como um todo. E foi uma situação onde pra mim, tipo, fugiu de fora de tudo que era princípio meu, porque ela falou sobre coisas que eu não sou e que eu não era. E a vontade que era literalmente, tipo, sabe, bater boca, bater de frente, fazer acontecer. Só que ali não era um momento adequado. E muitas vezes era uma situação onde é aquela questão, muitas vezes o próprio paciente ele já sai de casa com algum problema. Sim. E ele leva o problema com ele. Já está inflamado, ele só quer achar alguém para poder despejar. Então, se eu permitisse simplesmente ir para a carne e falar o que quisesse com a paciente, debater, fazer acontecer, ia rolar o maior cacete. Agora pior que, entendeu? tipo então, assim, termine. Então acaba sendo complexo sobre isso, entendeu? Mas graças a Deus,
Ali ela fez a queixa que ela queria, ela foi ouvida da maneira que ela queria. Até hoje ela ainda tá lá, porque ela leva a paciente agora. Ela foi paciente, gostou tanto que agora ela volta pra levar paciente. Coisa Reclamou boa. Mas tanto malmente olha pra minha Ela levou a cara. galinha pra você Mas a também. gente segue a paz com todos. Ora o Senhor entrega na mão Agora eu dele vou lhe segue dizer, eu paz. acho que isso aí é relativo, porque um exemplo muito forte que acontece nas nossas vidas é que atendimento, como a gente falou na área da saúde, às vezes é muito complicado. E para quem precisa do SUS, por exemplo, quando chega em uma UPA e você não fizer um barraco ali, muitas das vezes não der uma tapa na mesa, não virar umas cadeiras, você não é atendido de Se não imediato. assustar, né? Se você não der um susto, você ia ter que chegar gritando lá pra ser atendido logo. Olha, esse cara aí é confusão, tem que tirar logo ele daqui. Então acredito que as pessoas confundem muito as coisas, não sabem Exatamente. medir, né? E aí quem São 2 pesos e 2 medidas. quem escuta todo o problema É sempre é quem o não tem colaborador, nada. né? Exatamente, É quem o não tem nada atendente. Eu acho que a gente já tem bagagem suficiente pra montar um hospital das clínicas, né? Se tiver algum investidor aí precisando A É, administradora do hospital, parte farmacêutica, da farmácia, marketing, marketing, por aí vai, e né? vamos pra cima. A né? outra filmmaker. Pois é. Mas mais um episódio Relações aqui. públicas. Chegando ao final e pra fechar com chave de Temos ouro. o hospital pronto já. Quem quiser investir aí, a Santa Casa das Misericórdias. Meu Deus. Vamos nessa, hein? Estamos abertos. Então vamos lá, pra finalizar com chave de ouro, qual mensagem você deixaria para as pessoas que Não, trabalham não, no mesmo fechar ramo? com chave de ouro, não. Chave de quê, Porque então? se fechar com chave de ouro, aí pode perder a chave e ela não vai querer voltar mais. Não, que é isso. Mas qual mensagem você dá pra galera que trabalha tanto como atendimento e também para um paciente que está indo ser atendido, né? Eu diria que para quem tá trabalhando, gente, sejam muito pacientes. Pacientes sejam muito pacientes. A gente sabe que não é fácil lidar com o público, lidar com pessoas, né? difícil. Mas saibam que se vocês estão lidando com pessoas é porque isso tem a ver com algum propósito que Deus tem com vocês lá na frente, tá? Então, assim, entendam qual é a missão que vocês têm. Busquem a Deus enquanto vocês podem encontrar, tá? Quem já é evangélico, quem já é cristão, se aprofunde mais. E quem não é, busque a face do Senhor, né? Jesus te ama, quer você perto, você é filho de Deus, né? Então, assim, busque estar mais perto do Senhor. Não quer dizer que você não vai passar, né, por essas labutas Exato, diárias que a com gente certeza. normalmente passa, mas você vai ter a quem recorrer com a certeza de que isso vai ser resolvido da melhor forma possível, porque ele vai lhe dar uma direção. Com certeza. E para quem é paciente, entenda que esse diagnóstico não é para morte. Tá? Vai dar certo, né? Vai dar tudo certo. No momento certo, Deus vai fazer o extraordinário, vai fazer todo o mover dele, o milagre dele, tá? A gente só precisa crer, se apegar a ele, buscar a ele de fato. Porque a gente só tem como se aproximar do Senhor se a gente orar, buscar a face dele através da palavra, né? E assim todo o resto vai acontecer. É realmente fazer a única coisa que está à sua disposição, que é buscar o Senhor e entregar nas mãos dele, confiar que realmente vai dar tudo certo. E é isso aí. Exatamente, isso aí. Com certeza. Parece palmas, né? Então, eu e o Samuel, Decisão Cast em geral, a gente agradece, é uma honra estar recebendo você como nossa primeira convidada Com certeza. aqui desse E a gente tem que episódio. usar o momento aí, né, que ela tá presente aqui, pra pedir pra ela convidar as pessoas a se inscrever no nosso canal. Exatamente. O Hoje a gente vai público deixar com feminino que a você. gente viu lá na... Tem muito, hein? O vai deixar público com você. feminino. Galera, então, aproveitem. Ó, esse episódio está maravilhoso. Por favor, envia para as pessoas. Se inscrevam no canal. Por favor, E por favor. mandem para toda a família. Chamem mais um, mais dois. E venha fazer parte do Decisão Cast, que é maravilhoso.
E já aproveita e vai ver os outros episódios que estão ainda melhores, tá? E outra, vem muita novidade por aí, viu? Uhul, já deu um spoiler, hein? Olha aí. Então se inscreve no canal aí, tá? Assiste Com o vídeo, certeza. manda pra todo mundo aí, o grupo da família, dos amigos, da escola, da faculdade. E vamos pra cima. A gente tá terminando mais um episódio, como eu falei no início, um episódio mais que especial. Com certeza. Muito obrigado a todos vocês. As demais informações vai estar aqui embaixo nas Exatamente. descrições. Você que tem interesse de patrocinar, certo? A gente precisa de um patrocínio, de uma gráfica, de internet e etc. Muita Brincadeiras à parte, coisa. mas eu acredito que vocês viram a xícara aqui. Hoje a gente está sem a tela por motivos técnicos. Vocês podem estar acompanhando também. Quem não foi lá no Instagram vai estar lá o vídeo de como foi o recebimento desse brinde aqui, que está só no começo, né? Exatamente. Então, muito obrigado a todos vocês por assistir mais um episódio até aqui e tamo junto até depois do fim. Valeu, até Valeu. mais.